Bem, os assuntos que temos para a semana, a grande novidade seria o lançamento amanhã, previsto para amanhã às 10 horas da manhã, do Plano Safra 2012-2013, o Plano Pecuário para a nova safra com estímulos e incentivos para a produção agropecuária no nosso país. Bem, segundo os assuntos que estão sendo discutidos e apresentados para o lançamento desse novo plano, seria diminuição dos juros para pequenos, médios e grandes produtores. Principalmente médio e grande produtor, que os juros são um pouco mais além dos PRONAF, da agricultura familiar. A previsão era de que, a tendência era de que se conseguisse juros aí para médios produtores em torno de 4%, 4,25%, e para grandes produtores em torno de 4,5%. Mas, como o ministro o nosso ministro da Economia não aceitou a diminuição em função de que a agricultura, com certeza, está dando dinheiro, a atividade que está dando dinheiro, o governo tenta ainda manter um patamar um pouco mais alto de juros. Quer dizer, não podemos comemorar em nada, porque provavelmente os juros tinham que ser muito menores do que vão ser lançados agora. Mas no tocante, demais produtores deve ficar em torno de 5%, 5,5%. Médios produtores que se enquadram no PRONAMP deve ficar entre 4% e 4,5% ao ano os juros. Então tem uma baixa significativa, mas poderia ser muito maior em função da diminuição da taxa Selic que está atuando hoje no mercado financeiro, que é os juros que o governo paga para fazer a capitalização e manter suas contas em dia. Como abaixou bastante, teria que ser um pouco proporcional. Eu acho que até é um juro que é bom, mas poderia ser muito melhor. Não estão fazendo mais do que a obrigação deles e poderiam ter feito melhor. Mas com isso vem essa diminuição de juros, incentivos, inclusive para investimento agrícola também haverá uma diminuição em torno de 1% sobre o juro anual, para incentivar a economia e o desenvolvimento da agricultura na parte de máquinas, em maquinários e máquinas e implementos agrícolas. Então esperamos aí, tanto para custeio e investimento, o anúncio desses normativos, desse Plano Safra, amanhã pelas 10 horas da manhã, se não houver nada de errado, o lançamento nacional desse Plano Agrícola 2012-2013, que no tocante é um recorde em função de que devem ser aportados volume de 115 bilhões de reais direcionados para esses investimentos na agropecuária e incentivando também o próprio programa ABC, que é um programa que foi criado pelo nosso nobre senador Osmar Dias, mas que ainda vem engatinhando com função com a intenção de melhorar o programa de agricultura de baixo carbono, mas aonde muito pouca informação tem sido levada e prestado aos produtores e também o próprio despreparo de alguns funcionários do Banco do Brasil que não tem na sua condição de poder revelar isso ao produtor e mostrar os seus normativos, e a própria falta de mão de obra do Banco do Brasil tem feito com que não haja agilidade nesse aprofundamento do programa ABC. Então aguardaremos amanhã, lá pelas 10 horas, o anúncio desse novo Plano Safra Agrícola. Se não houver nenhum empecilho, a previsão será para amanhã. Também vamos falar sobre a situação da semana, as condições da lavoura que está aqui implantadas na nossa região. Bem, o milho safrinha vem bem, vem tranquilo, vem desenvolvendo normalmente. Ao advento, é lógico, agora com a condição de clima e variedades suscetíveis, cultivares suscetíveis, no caso híbridos, né, de milho, onde aparecimento dessas doenças como as pausférias em final de ciclo. Não há mais o que fazer, a tendência é esperar o amadurecimento e na condição que apareceu agora um pouco mais tarde, com certeza de forma estatística a nível de 5% não há diferença, provavelmente não conseguiremos medir uma possível perda ou não na condição do desaparecimento dessas doenças. Então, provavelmente, devemos colher muito volume muito grande, muito bom, em detrimento também de uma boa qualidade, em função da diversidade ou não de algum clima que venha ocorrer com relação à geada ou até própria doença. Mas a perspectiva é muito boa e há ainda uma preocupação muito grande, principalmente que ainda temos somente em torno de 8% da área colhida, mas o volume, por ser um volume muito alto, principalmente no Mato Grosso, não teremos armazéns suficientes para armazenar esses grãos de milho. E provavelmente o produtor, principalmente do Mato Grosso, deverão fazer aqueles silos ao tempo,
contando com um clima um pouco mais favorável e torcendo por um escoamento melhor e maior do milho para o mercado externo, principalmente por causa desse grande volume de milho a ser colhido e a necessidade e a demanda, a procura por esse produto, principalmente pelo mercado chinês, onde devemos fazer um volume de exportação bastante grande e aí, pelo menos aliviando a pressão da falta dos silos nas regiões produtoras, principalmente do Mato Grosso. Então ela vem desenvolvendo bem, vem vindo bem, agora com o agravante o início da colheita, tem um esfriamento da questão de preço. Não devemos esperar uma reação do produto, mesmo que nós temos lá nos Estados Unidos uma condição de seca atuando na região, que vem afetando a produção, principalmente que lá está na polinização e granação, e formação de grãos, início da formação de grãos no milho lá, onde na região de Santa Luz já há mais 40 dias que não chove, e a previsão é que chova realmente só depois da segunda quinzena de julho. Então daí daria um período ainda, a partir de agora ainda pelo menos mais 20 dias sem chuva, o que agravaria as perdas principalmente na condição do milho. É lógico que na soja lá o desenvolvimento mesmo com a seca, ela ainda está em floração, o seu auge de toda a sua área plantada é em julho, onde teria o período de granação, onde tem a previsão de chuva que ainda pode se recuperar. No caso do milho é mais difícil a recuperação, mas o soja ainda tende a recuperar. Essa condição de adversidade climática tem feito com que as bolsas procurem trabalhar na sua deficiência, na falta em função dos baixos estoques que estão a nível de mundo e também da grande procura por parte dos países consumidores, principalmente a China. O trigo vem desenvolvendo bem, estivemos dando uma olhada agora de manhã, tivemos uma temperatura razoável em torno de 13 a 14 graus, com uma boa umidade, com um orvalho, com bastante orvalho, com uma porcentagem de 70%, 80% de umidade do ar, relativo isso para o trigo é muito bom, como se fosse uma chuva. Na verdade o que o trigo gosta é frio e seca, e com o advento das boas aplicações que o produtor vem feito, não há um aparecimento significativo de ferrugem, em quase nada. A única coisa o produtor atentar que a mancha foliar já está aí, e todas as suas aplicações com espirulina ou com os produtos para fúngicos, colocar sempre aqueles que atentam a um controle maior, adicionando eles para fortalecimento do controle das manchas foliares, pois até na sua formação do cacho ele pode subir até no cacho ou na própria folha bandeira e causando perdas. Então aproveite a aplicação, já faça o controle preventivo, porque nós temos que correr antes da ferrugem, não deixar ela entrar, e também para as manchas foliares que já estão aí, não deixar ela subir. Então o clima está favorável, está bom para o desenvolvimento e prevemos uma boa condição de produtividade, de produção anormal, a condição tendendo a normal, sabe? Então esperamos aí uma boa condição, uma boa perspectiva de produtividade. Preço ainda, sabemos da covardia que é em relação ao governo querer importar sempre da Argentina para resolver o problema dele com relação ao alimento que é o pão, mas mesmo assim nós sabemos que nas padarias o próprio pãozinho subiu bastante, a farinha de trigo subiu bastante, e quem ganha com isso sempre é o quê? Sempre é a panificadora, que fica com uma porcentagem pequena, não é muito grande, mas os moinhos, que são 5 moinhos, que têm uma margem enorme e muito grande de lucratividade, sustentado pelos braços do governo, que são 5 moinhos, são os grandes moinhos, que o governo tem por dom cuidá-los para que mantenha-se assim seguro uma negociação com relação ao alimento ou com o preço dos alimentos, principalmente macarrão, bolachas, ou até o próprio pãozinho. Infelizmente, estamos trabalhando com um nível de preço aí com a qualidade do trigo, com leilões do governo a 31, caindo para o preço líquido a 28. Não podemos esperar muito disso. Nós sabemos que tem a seca na Ucrânia, que o trigo não vem desenvolvendo bem, dá uma perda, já está havendo perda lá na região produtora dos Balcãs, que é uma região de terra, uma das terras mais férteis do mundo, e onde a produtividade de trigo é enorme, e também nos Estados Unidos com essa diversidade climática, mais a nossa vizinha Argentina vem derramar seus produtos aqui, quer dizer, sempre é bom para a Argentina, as coisas para o Brasil nunca é, e aí o produtor tende a ficar na mão dessa política externa e do Mercosul, onde tende a favorecer os vizinhos e não ao próprio produtor do Brasil. Bom, e sabemos do clima. O clima, a tendência é que
No dia 15 de julho teremos aí um frio um pouco mais intenso, com previsão de geada somente em baixadas, não sei que mude, e aí começa o El Niño. Então, a partir desse período, teremos pequenos períodos de El Niño, que significa chuvas, uma boa parte de chuvas. Esperamos que não venha na região, na condição de colheita de trigo, que pega lá para agosto e setembro, onde deva depreciar a qualidade. No Rio Grande do Sul está previsto isso, talvez no norte do Paraná não devemos ter, mas a condição do aparecimento do El Niño significa que a safra de verão de soja e de milho deve ser excepcional com relação a chuvas. O próprio Rio Grande do Sul não há previsões mais de estiagem esse ano em função do retorno do El Niño. Então teremos uma previsão de clima para a safra de verão excelente para o próximo período. Bom, perspectiva de preço, a soja, então, a área de soja deve aumentar muito na condição do verão, em detrimento do milho verão. O milho verão deve perder uma área também significativa em função da safrona que vamos ter do milho segunda safra, que seria o milho safrinho, uma safra enorme. A condição de preço muito mais favorável para a soja. A condição que estamos vivendo é que a safra de verão de milho deva ser diminuída. Há muitos produtores devolvendo semente, devolvendo adubo, que eles já fizeram para atender para a soja. E haverá um aumento muito considerado com a previsão de falta de semente de soja para o próximo plantio. Então, aquele produtor que estiver com intenção de plantar, que tiver que mudar, que vá agora, adquira sua semente de soja, provavelmente ela deve faltar, porque o Brasil inteiro está pendendo para um aumento na safra de verão de soja em detrimento da de milho. Bem, lembramos aí com relação ao vazio sanitário, estamos no período de vazio sanitário, qualquer planta involuntária, ou tiguera, vamos dizer, de soja deve ser destruída sob pena de advertência, multa ou interdição da área em função desse descuido com relação na não polinização, não cultivo da ferrugem nessas plantas tigueras. Também gostaria de dar alguns avisos com relação ao agravamento da situação dos suinicultores, em função de que nós temos aí o farelo de soja com preço estourado, batendo aí a casa de R$ 1.200 a tonelada, e isso compromete principalmente os criadores, tanto de frango e suínos estão numa situação praticamente de pré-falência, onde muitos produtores tendem a se retirar do mercado em função do custo de produção do animal. Bem, essas eram as notícias da semana. Voltaremos a semana que vem com mais novidades. E aguardamos a situação do Código Florestal, onde a novidade já pintada é que provavelmente a medida provisória da Dilma, onde pôs por água abaixo todo o Código Florestal estudado, ela não deve ser aprovada, deve ser rejeitada no Congresso e provavelmente no Senado também pela bancada ruralista, onde voltamos tudo atrás com relação ao Código Florestal. Vamos aguardar até o dia 4 com o parecer do senador de Santa Catarina com respeito à modificação no Código Florestal. Bem, essas as notícias então da semana. Voltarei na semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese. Abraço àqueles agricultores, agrônomos, colegas que sempre nos ouvem, encontram conosco e falam e comentam sobre o programa. Muito obrigado.